E aí pessoal, mais um Formiga na Tela, e hoje a gente tem um tema especial para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de cinema. Só que a gente não vai falar de adaptações de quadrinhos para o cinema, nós vamos falar de super-heróis surgidos no cinema. E aqui para me ajudar nessa tarefa eu tenho o outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clive, nosso convidado retornando ao programa, Gabriel Marzinotto. A gente vai começar falando aí de um exemplar que apareceu ali na década de 90, é o Darkman, do Sam Raimi, que é um filme aí que tem, assim, muitas influências de Batman, de Fantasma da Ópera, é uma história também de ficção científica, mas também é um filme B, né? Ele tem um negócio que ele tem um pouco na minha cabeça, do Missão Impossível já, que é aquela coisa de trocar de rosto, que já tinha tido aquela série dos anos 80 do Missão Impossível, que eles já faziam as máscaras de rosto. Então, pra mim, ele vai misturando um monte de coisa, ele é muito quadrinho, nesse sentido que ele é meio caldeirão de referência, assim. Na minha cabeça, era um super-herói, assim, que nem como qualquer outro, assim, sabe? E ele é muito cartunesco, né? Você tem aquele vilão que é tipo um rei do crime, né? Você tem o próprio herói que tem a máscara, né? De novo, ele tem um uniforme, né? Que ele usa sobretudo, usa o chapéu, né? Lembra até um pouquinho alguns detetives, né? Dick Tracy. E você tem os capangas do vilão principal que são muito cartunescos. O cara tem uma perna e da perna sai uma metralhadora, tal. Isso é muito de quadrinhos. E também o lance do filme B, né? Que você citou, é o Sam Raimi, né? Então, assim, o filme é muito a cara dele, inclusive é uma coisa que ele levou até para outro filme de quadrinho dele, né, o Homem-Aranha, que é quando o Peter Parker ele levou a picada, ele está imaginando as coisas. Aquilo lá é muito Liam Neeson na hora que ele dá a loucura, né, no Darkman. E daí vem aquelas caveiras vindo na tela, tal, é muito bacana. Todo esse maneirismo do Sam Raimi começou aí no Darkman mesmo, né, e o próprio recorte, a composição das imagens, né, o Darkman em cima do Gárgula e tal, todo mundo falando, nossa, mas se o filme do Batman tivesse sido assim, teria sido muito legal e tal, mas não sei, né? Ele tem ali sua cota de exageros que cabe ali para aquele universo, sim, né? O Darkman é legal por causa disso, sim, né, na verdade, porque aquele lá não dá para você levar muito a sério, né, na verdade. Então, toda essa coisa cartunesca, essa coisa exagerada, essa coisa bem irreal, assim, bem coisa de filme. O próprio plano do vilão, aquele negócio do empreendimento imobiliário, lembra até Robocop, né? Fazer aquela mega cidade. Isso aí combina muito naquele universo e deixa o filme coeso. Ele é para ser divertido e é o filme de um fã de quadrinhos que não conseguiu direitos de nenhum personagem de quadrinhos, né? Sim. Ele tem uma coisa que me marcou muito quando eu vi, que era... Logo no começo, o vilão ele vai e corta o dedo de um cara com um cortador de charuto, assim. E é uma cena que, pra mim, ela casa muito com aquele filme meio canon, assim, sabe? Aquela violência meio exageradona, assim. Aí você fala, nossa, esse cara esse é mal mesmo, assim. E ele era um filme o visual, eu lembro que, tipo, eu ficava desenhando o Darkman, assim, sabe? Tinha uma revista de videogame que tinha o jogo do Darkman, assim, então tinha a figura dele, eu ficava, nossa, que demais, sabe? Por que não tem um gibi desse cara? Era um filme contrário, sabe? Sim, eu já revi esse filme várias vezes, eu acho ele, daquela época, o melhor filme de super-heróis, assim. É a melhor adaptação de HQ que não é adaptação daquela época, assim. Eu acho melhor que Batman, acho melhor que... Tinha sido melhor que o Superman ali. Mas muito dessa qualidade vem justamente de assumir também que você está trabalhando só com ator de filme B, também tirando a Frances McDormand, né, que já vinha aí dos trabalhos com os irmãos Coen. Eu acho que o resto do elenco, o próprio Liam Neeson também, ele era um cara de produções de baixo orçamento. O Larry Drake, não preciso nem falar, né, que ele fazia filme de cine trash. Não, e a cena final, quando o Darkman cria um outro rosto pra ele, que é quem? É o Bruce Campbell. Exatamente. I'm everyone and no one. Everywhere, nowhere. Call me Darkman. Bom, e depois a gente tem o segundo filme do M. Night Shyamalan, O Corpo Fechado, talvez o último grande filme dele, filme realmente muito bom.
E o Corpo Fechado é um filme que ele pega toda essa temática de quadrinhos, além de discutir quadrinhos dentro do próprio filme, ele faz uma inversão, né? Ao invés de ser um quadrinho feito de uma fantasia extrapolada, né, do que um homem superpoderoso poderia ser no mundo, ele pega o tipo, e se os quadrinhos fossem uma adaptação exagerada de seres na vida real, né, seres humanos na vida real. E isso que é o bacana, porque assim, ele tem aquele tom realista que te prende, né? Tipo, você olha aquele cara que ele tem aquele superpoder, só que é uma coisa bem sutil, né, dele tocar nas pessoas e ver um passado ou um futuro dessas pessoas. Só que acho que o truque do filme de ele ser tão bom é que ele é o drama do cara e não o superpoder, né? Sim. É muito mais um suspense do que uma história de super-herói, né? É como se o cara tivesse pensado ali, a brainstorming do filme fosse assim, eu vou fazer um filme de suspense, vai ter um final surpresa, vai ter todo aquele maneirismo que eu adoro de Hitchcock, etc., né, guardadas as devidas proporções, mas eu vou trabalhar com todos os arquétipos do mito super-heróico, né? É um filme que eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu gostei, mas eu fiquei meio atordoado, assim, porque você não espera que o filme vai ser um filme de super-herói, né? Você tá achando que vai ser um suspense, ele é um suspense, mas o que? Peraí, esse cara é mais forte? Nossa, é muito inesperado, assim. E aí tem o twist final, tal, do cara que é um super vilão, que é tudo muito bem bolado, assim. Ele é um filme que você falou realista, e eu logo levo pro, tipo, aquele realismo Frank Miller, assim, sabe? Aquela coisa mesmo do Alan Moore, sabe? Daquela coisa do sujo, e ele não é assim, ele é realista pelo humano, assim, né? Ele tem um mundo que é ruim, né? Assim, é um mundo pesado, tem aquele assassino que mata, ele não chega a ponto de salvar a mulher, mas ele salva as crianças. Ele é um mundo feio, assim, mas ao mesmo tempo ele não é isso que te marca, ele te marca muito mais pelo você ser um estudo de um ser humano que descobre que ele é que é um super-herói, que ele é uma lenda, assim, né? É um filme que depois revendo, ele é incrível, assim, é um roteiro absurdo. O trabalho de câmera desse filme eu lembro da primeira cena que fica no espelho, é o parto do Sr. Vidro lá, que fica indo pro espelho e voltando, você fica, nossa, é um filme muito sofisticado, assim. A cena do trem, onde está lá o Bruce Willis, a câmera está atrás de um banco, né, como se fosse uma criança observando, né, o Bruce Willis. E daí não tem corte nessa parte, chega lá aquela mulher bonita, tal, a câmera vai para a mulher bonita, daí vai no Bruce Willis e o Bruce Willis tira a aliança, guarda, ele começa a conversar com a mulher bonita, ela saca que ele ficou afim dela, tal. Então, só nessa cena já mostra, o cara é casado, o casamento dele não vai bem, tipo, ele é o cara comum. Sim. E o legal é, assim como o Deixa Ela Entrar, né, é um filme de vampiro, só que muito localizado. Naquele ponto, aquela relação, é aquele personagem, não é uma coisa que vai numa infestação no mundo inteiro. Do mesmo jeito que o Corpo Fechado, ok, ele tem superpoderes, mas não é uma coisa que vai afetar o mundo inteiro, não, é muito local, né? Dá a impressão que é algo que pode estar acontecendo ao seu redor. Isso. Tem essas pessoas, elas podem estar agindo, mas você nunca vai saber porque não é uma coisa que se mostra, é o super-herói que ele está salvando, ou ele vai por um uniforme. É uma pessoa comum que é falsamente comum, né? Que ela está ali fazendo um trabalho super-heróico, mas o mundo continua igual, né? Sim. E o bacana é que assim, as próprias escolhas de vida do cara refletem essa vocação, né? O cara é segurança, pô. Entendeu? Então, sei lá, de uma forma muito, muito simplificada, é a mesma coisa, né, que ele foi fazer. É um filme... Não sei se ele é o último bom do Shyamalan, porque eu até gosto dos Sinais, acho. E ele tem essa coisa do Shyamalan trabalhar com, de repente, subverter gênero, né? A Vila é um filme que você acha que é um filme de monstro, mas não é, mas
é ruim, então... mas ele tem essa coisa, né? Então eu acho que é um filmaço, assim. Esse é uma das coisas que você fala, esse cara na verdade não tinha talento. Não, ele teve muito talento, pelo menos por 2 filmes incontestável, eu ainda ponho 3, mas Mas o terceiro ainda é contestável. Não, é contestável, mas ele tem seus momentos, dá né? briga, dá o jogo. Até esse o cara era... Não, sim. Não, e é legal, assim, toda essa parte dos arquétipos, né? Você tem o lance, né, do herói ser o oposto do vilão, né? Então o Samuel Jackson é aquele cara super frágil, já o Bruce Willis é o unbreakable, né? Só que é interessante que você pega... Que vilão é assim, né? Super frágil. Normalmente a oposição ao herói é mais ideológica, né? Não é tão física assim. E, pô, seu vilão é um cara super frágil, né? Que história de herói tem isso, né? Então, isso é muito legal, porque é o cara frágil psicologicamente e fisicamente, né? É muito interessante. Ele é um cara que ele se define, ele decidiu encontrar uma justificativa para ele existir no mundo. Então ele se definiu. Ele falou, não, cara, eu sou um super vilão. Exato, porque ele sendo frágil, como é que ele seria um super-herói? Então, ele fala, não, então é minha mente que é poderosa. Exatamente. Inclusive até o nome do personagem principal, né, David Dunn, é uma referência direta aos quadrinhos, principalmente da Marvel, né, que a DC já não fazia tanto isso, né, mas a Marvel que tem Peter Parker, Reed Richards, Matt Murdock, né? E Matt Murdock é o Demolidor, que é Daredevil também, é um D&D também, né, cara? Então, é bem coisa do Stan Lee isso, né? Que é um cara que já pegou alguma coisa que a DC já tinha feito, Lois Lane, alguma coisa assim, mas não era uma coisa... Uma regra. Ele vai lá e fala, não, então, pra ser marcante é isso. Assim. Exatamente. Então acho que a relação tá bem aí, né? No cara que tem a mente mais poderosa, o outro que é mais poderoso fisicamente, e é bem bacana, é uma referência direta a milhares de histórias aí que a gente já viu. Mas o engraçado é que ele teve uma arrecadação semelhante ao primeiro X-Men. E teve um orçamento semelhante também. Então, o que faz? Qual que é o parâmetro para dizer, nossa, esse filme não vai ter continuação porque ele foi um fracasso? Porque ele sofre com essa coisa de trazer uma seriedade, assim, que ele trouxe um tom que é, pô, você vê um senhor drama, assim, é um drama animal. E aí, para muita gente naquela época, que o filme de super-herói era... O X-Men tinha acabado de acontecer, mas o filme de super-herói tinha sido aqueles Batmans, os Supermans, os últimos. Então, não era encarado como, pô, você estava fazendo um senhor drama e você estragou com o super-herói. Hoje em dia, esse filme é cultuado. Por quê? Porque olha só esse filme de super-herói, que também é um bom drama, sabe? Naquela época, o filme de super-herói ainda era, o X-Men foi legal, mas calma, ainda não é um negócio sério. Acho que precisou chegar o Batman e outras coisas melhores para falar, não, peraí, aquele filme foi talvez uma das raízes disso tudo. Depois teve Os Incríveis, né, o filme da Pixar, que é fenomenal, assim, é um filme que hoje eu considero assim a grande adaptação do Quarteto Fantástico, que não é a adaptação do Quarteto Fantástico. Primeiro, ele é um grande filme de ação, super-heróico, e é um grande filme sobre uma família, assim, sabe? Que é uma coisa que você vê as adaptações do Quarteto Fantástico, elas são tão bobas, assim. Mas é muito difícil, porque você trabalhar bem essa coisa da família sem ficar cansativo, ele é tudo exagerado, o cara é muito inteligente, então... O cara é muito inteligente, às vezes o roteirista não é muito inteligente. Aí foi, sabe, essa é a minha ideia inteligente. Você fala, pô, mas isso eu não acho inteligente. E Os Incríveis, ele tem o mais legal, assim, ele fazer... essas duas coisas, ser uma boa história de uma família e um grande filme de super-heróis, eles vão tão junto. E o visual é legal, ele é meio James Bond, é tão
tão legal que você fala, nossa, eu lembro que na época era tipo, pô, esse é um dos grandes filmes de super-heróis que tem já, sabe? Porque os uniformes são legais, ele fala muito, ele trabalha muito os próprios clichês dos super-heróis, né? Aquela coisa da capa, ele faz piada. É demais, assim, é um filmão. Brad Bird ele tinha feito o Gigante de Ferro em 99. Que também tá brincando com esse lance de super-herói, né? Com essa questão do... Tudo bem, homenageia diretamente Superman, mas ele tem aquele negócio de tipo, e aí, você tem uma capacidade, foca no robô, claro, que não tem tanta emoção, mas a história acaba indo para aquele negócio, e aí, você tem um superpoder, o que você vai fazer com isso, né? E nos Incríveis eu acho que o conceito é mega bem trabalhado, ele não foge da sua fonte, né? Ele simplesmente não coloca uma galerinha com uniforme, com superpoder lá para fazer palhaçada, né? Tem toda uma história. Até o próprio conflito ali que gera a história e o vilão, né, dos Incríveis, o Síndrome, você vê que quando você para pensar, você saca que, se ele tivesse tratado um pouquinho melhor esse menino, essa porra toda não teria acontecido, né? Eu acho que, como o Gabriel falou, é a melhor adaptação do Quarteto Fantástico, não é o Quarteto Fantástico que tem, porque o Quarteto Fantástico, toda a ideia é, de fato, ser uma família de super-heróis. Só que é complicado você achar histórias que lidam com isso de maneira inteligente, porque dependendo do roteirista, ou fica muito em super-herói, ou fica muito em família. Essa união não rola. E nos Incríveis, e é muito engraçado, né? É engraçado para quem não conhece quadrinhos, né? Não está familiarizado, e é muito mais engraçado para quem já tem toda essa referência de quadrinhos. Sim. Pô, como você fala, o negócio da capa, né? Pô, sem capa. Na hora você lembra até de Watchmen. Quando o Dollar Bill é preso lá com a capa, daí, você aciona uma gama de referências enormes com um desenho animado, né? Que assim, eu valorizo muito, só que normalmente você já vai com estigma, né? É uma coisa só para divertir. Não, é uma coisa que vai te abrir referências, você vai lembrar de várias coisas, vai associar. E você falou do lance do Watchmen, tem também a própria proibição do Super Series também tem muito a ver com o Watchmen, né, cara? Ele tem várias coisas que... Você falou do menininho, né, do que vira o Síndrome. Ele, pra mim, lembra muito o Cavaleiro das Trevas 2 também. Tá. Que é o Robin que volta. Eu acho ridículo um Cavaleiro das Trevas 2. Claro, nós também. Acho terrível. Mas me lembra isso, sabe? Tipo, essa coisa que o cara que ficou com ciúmes, o cara que queria ser o Batman. Então ele tem um pouco disso, só que ele é muito mais bem trabalhado, sim, assim, claro. Sabe? Se o cara fosse... É isso que você falou, se o cara prestasse atenção mais, sabe? Porque... Nesse mundo de super-heróis, já tem os fãs de super-heróis, tem pessoas normais que querem ser super-heróis, né? E ele trabalha muito bem, ele trabalha bem também o conceito de individualidade, né? Que cada um tem o seu valor. Sim. E você não pode menosprezar o valor, ao mesmo tempo que você não pode usar isso a seu favor. Sim, mas também tem, eu acho que a profundidade, a grande qualidade dos filmes da Pixar é justamente isso, a profundidade, né? Ele é um lance que agrada a criança, que é bonito, que tem ação, que é colorido, mas ele também não trata o adulto como idiota, né? Não, se o adulto vai assistir, ele consegue pescar algumas coisas que para uma criança ele passa despercebido. Eu acho um diálogo fantástico o lance do menino, né, que não pode, o Dash, né, que a mãe fala, não, você não pode mostrar seu poder nem nada, né? E o menino vive super frustrado por causa disso. Aí ele fala assim, por que eu tenho que esconder o meu dom se eu sou especial? Aí a mãe responde, meu filho, mas todo mundo é especial. Aí ele fala, isso é só uma forma bonita de dizer que ninguém é. Né? Então, você para pensar, né, nessa questão. Super suit? Where is my super suit? Bom, pessoal, é isso. A gente escolheu somente essas 3 produções para a gente comentar.
Existem outros, tá? São poucos, como Hancock, que é pavoroso, aí vocês vão concordar comigo. Tem o Poder Sem Limites, que já é mais recente, tal, que é interessante. Mas a gente vai, sei lá, retomar esse tema aí num futuro próximo ou distante, né? Não sei, dependendo daquilo de como as coisas rolarem. Então é isso, esse foi mais um Formiga na Tela. Quinta-feira que vem tem mais. Dá um joinha aí no vídeo, curta a gente no Facebook, acesse o site formigaelétrica.com.br, procura a gente no Twitter, no Google+, deixa aí sua opinião, xinga, critica. Então é isso aí. Gustavo Clive, Gabriel Marzinotto, é isso aí. Até mais. Até mais.